voltando de novo nesse assunto, tá? Vocês não sabem o original. Como que vocês vão, então, como que vocês vão querer chegar no original? Vocês não conhecem o grego, não conhecem o hebraico, não conhecem. Como que vai chegar no original? Tá? Então, quando você... Vou te dar uma dica. Quando você lê um texto, leia o quê? O contexto. Tá? Não leia um versículo do texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Comece antes um pouco. E vá depois do versículo. E dá uma ênfase no versículo João 3,16. Porque senão fica fora de contexto. E às vezes o texto não está falando daquilo. Que situação está o texto? Aí você pega aquele texto e tira do contexto para explicar o que você quer, que ficou fora do contexto, que vira um pretexto para montar uma seita, uma heresia e tudo que os caras montam ali. É o que as pessoas Uma montam. frase do pastor que estava aqui, como é que é o nome dele? Martin. Martin. Ele falou assim que o texto que tu for ministrar, a Bíblia tem que responder ao texto. Isso. Então ele marcou muito. A Bíblia, ela explica, ela é explicativa, ela explica o texto. Principalmente as parábolas. As parábolas Jesus vinha e depois explicava elas. Tá? Então, o texto explica. Só que tem coisas que a gente não entende. Precisamos, então, estudar os contextos. Quando você não entender, vai para os contextos. Busca livros, pesquisa, né? Tenta entender. Um exemplo, nós vamos para Marcos. Marcos capítulo 1. Aí você fala, pô, mas eu não entendi. Se Isaías está dizendo, olha, volta lá de novo. Marcos capítulo 1 diz o que lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Aí, ó. Então, assim, ele está citando uma profecia que Isaías disse, não foi? Ele não está citando? Ó, conforme o que Isaías disse. Vai lá em Isaías capítulo 40, versículo 30. Jeremias. Jojo, entra aqui. Pode deixar. Isso. Pode deixar. Isaías 40, né? 40, 30, não é isso? Até os jovens se cansam e os nossos... O 40. 43, desculpa. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, Marcos aparentemente parece que está querendo citar esse versículo. Porque depois, no versículo 2 de Marcos, 3 de Marcos, Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Mas por que ele então não citou logo no início? Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 1, o que diz lá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso. Só isso? Conforme está escrito no livro de Isaías. Aí era para ele citar o que está escrito no livro de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparar. Aí ele joga para Malaquias. Vai lá em Malaquias capítulo 3? 3:1? Eis que eu envio o meu mensageiro, preparar o caminho diante de mim. O que diz lá? Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E aí parece o quê? Parece que ele está citando Marcos, não está citando Isaías. Parece que Marcos está citando Malaquias. Você percebeu que o que Marcos está citando do versículo 1, Marcos 1:1. O que Marcos está citando no versículo 1 é o quê? Marcos.
Marcos 1:1 está citando o quê? Isaías. Isaías. É isso? Não. Não, ele tá, Marcos diz que está escrito Isaías, né? Ele diz que está escrito Isaías, mas ele está citando Malaquias. Né? Não é isso? Pega bem isso, Du. Pensa bem. Marcos diz. É que eu tô sem a. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Marcos. Ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Marcos 1 e 2. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Quer dizer, aí ele cita Malaquias. Aí no versículo 3 ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí no versículo 3 ele cita Isaías. Parece que isso daqui, sabe o que traz? Um jogo de palavras. Um jogo de palavras. Ele não errou o que ele citou. Na hora de interpretar, na verdade, ele até cita aqui João Batista, se você perceber. Porque João Batista citou isso. Personificou. Entende? A questão da interpretação, gente, esse jogo de palavras, tá? É só para você analisar, ter uma análise de uma... Porque dentro de uma análise, você tem ordem das palavras, você tem... agora para pegar isso daí tudo, eu não vou, de cabeça eu não vou lembrar não. Mas tem algumas ferramentas que você usa para fazer uma análise exegética, para você colocar em ordem os textos. Tá? E ela tem algumas ferramentas que você precisa usar para que o texto fique dentro do contexto daquilo que o autor está querendo transmitir. Quando você pega um texto fora, assim, que você não entende, um exemplo desse é quando no Velho Testamento, às vezes você vai lendo, aí você percebe que tem um parênteses. Quem faz muito isso é Ezequiel, Isaías, Joel. Ele abre o texto e ele abre um parênteses para abrir uma profecia. E depois novamente fecha e abre novamente a história que está acontecendo. Né? Nem o profeta, dentro da interpretação, a gente entende que nem o profeta sabia o que estava dizendo. Mas era o que Deus tinha mandado dizer. Só que era uma profecia porque Deus sabia o que ia acontecer. Isaías 53. Isaías está falando de quem ali? Jesus. Mas como? Se Jesus estava lá no céu, não tinha nem morrido ainda. Em Ezequiel, quando fala do rei de Tiro, que fala sobre Satanás, é Satanás ou era rei de Tiro? Também dentro do estudo da interpretação bíblica, você compreende, alguns, eu conversei com vários já, alguns creem que realmente é um fato histórico, que está falando do rei de Tiro. Outros estão dizendo, não, é uma alegoria, é uma metáfora. Ele está usando o que aconteceu no Jardim do Éden sobre a queda de Satanás para usar como exemplo na vida do rei de Tiro. Outros estão dizendo, não, literalmente, não, ali está falando de Satanás. Em duas passagens. Tu eres querubim ungido. Interessante, pastor, que agora me vem à memória, em Êxodo, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque ele se achava, tu vai estudar a história dos faraós, eu vi no documentário, eles se achavam que eram deuses. Achavam não, eram considerados deuses, né? Daí também vai lá para o rei da Babilônia, que era, acho que Nabucodonosor que aconteceu. Isso. Que Deus fez uma pergunta para ele, quem que deu toda a glória da Babilônia? Fui eu, Daniel, né? E aí Deus coloca ele andar como animal e tal. Isso. Porque essas pessoas se achavam como deuses, né?
naquela época. Talvez seja por isso que Israel comparou ele com Satanás, né? Querendo se assemelhar como Deus. Isso, porque lá fala sobre Fala isso. isso. Fala que Satanás quis ser igual a Deus. Lá fala sobre o querubim ungido. Mas, na verdade, alguns traduz literalmente. Era Satanás. Né? Eu tive uma aula agora com o Luiz Saião que ele deu uma ideia muito boa sobre essa interpretação. Então, olha só, a questão não é um erro aqui. Não há erro de interpretação dentro disso. Tá? Há só uma montagem de explicação desse texto. Tá? Dentro do seu contexto. Ele cita aqui Malaquias, ele cita também Isaías, como ele também cita aqui uma junção de João Batista no deserto. Tá? E outra coisa, até mesmo porque Marcos é um dos livros mais antigos dos evangelhos. Então ele tem mais fatos históricos do que os outros, sabia disso? Cada um deles, Marcos, Lucas, João e Mateus, cada um deles usa. Se você perceber isso, se você ler, não sei quantos já leram todos os evangelhos, Marcos, Lucas, João e Mateus, você vai perceber. Mateus fala sobre o que mais? Mas do povo hebreu. Povo hebreu, mas ele fala. Ele cita muito o Velho Testamento. Ele cita o Velho Testamento. Passagens. Tá. E Marcos. Porque, olha só, você vai perceber dentro do perfil de cada um deles. Um exemplo, Marcos vai usar um perfil mais histórico de Jesus. Lucas vai usar um perfil mais da região, por onde Jesus andava, por onde ele passava, por onde ele fazia os seus milagres. Aí ele pode usar mais a parte geográfica. Tá? Cada um deles tem um perfil, você vai perceber. Às vezes ele vai falar mais sobre usar a parte linguística e a parte cultural, usar a parte linguística, a parte geográfica. Você vai perceber que eles vão falar mais sobre cultura, sobre o povo, sobre o que o povo fazia. Você vai perceber isso daqui. Isso daqui, gente, tem que estar arraigado dentro de uma leitura bíblica. Tá? Tem que estar arraigado. Quando você lê a Bíblia, você precisa sempre pensar como que era na época dele. Primeiro, você precisa pensar como era na época dele, que é diferente da nossa. Aí você precisa pensar, peraí, mas foi para uma região. Às vezes ele está falando de um lugar, um monte, que na região onde você vai ensinar não tem monte. Você quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa para você. Samaria. Como você celebra a ceia? Como você celebra a ceia num lugar onde não tem cor vermelha? Um exemplo, vou citar um exemplo. Você vai na Amazônia, numa tribo, e lá não tem nada vermelho. E aí você vai celebrar a ceia. E lá não tem também farinha. Como você celebra a ceia? Com a farinha de mandioca. Isso que é possível. Não. O que quiser? Farinha de mandioca? Não sei. Se eles têm. Como se introduz o vermelho? Ou não introduz o vermelho? Como que se explica o sangue de Cristo? Não tem uma fruta que possa moer? Se não tiver. Falando, sangue todo mundo sabe o que é. A ceia é. Os elementos da ceia são um memorial, são elementos para simbolizar. Aí vem o mais lunático, pega uma faca, Cristo derramou o sangue. Eu já vi gente Jesus fazendo a bebeu ceia o vinho. com banana. Aí você diz assim, ó, essa banana de Jesus era o seu corpo. Ou usava banana para fazer o mingau e o suco. E as pessoas entenderam o Um simbolismo? exemplo, outro exemplo. Os da banana, entenderam? É que na verdade o Outra- Cristo usou o pão porque tinha pão na época. Outro Se tu tá no meio do exemplo. mato que tem banana, tu vai usar Outro banana. exemplo.
Como que você explica o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para um povo que não conhece um cordeiro? Isso é uma figura de linguagem, né? Ou uma ovelha. Será que na Amazônia tem ovelha? E o que você vai dizer para eles? Olha, aquela ovelha, Jesus simboliza aquela ovelha. É o bichinho mais calmo que tiver na floresta. Não é? Pega um outro bicho para dar um exemplo. Pega outro bicho. Pegou o que? O macaco? Não, Jesus não, era macaco. aquele macaco. não. Faz os caras imaginar, ó. Imagine que você tiver aqui, sei lá, uma capivara. Qual que é o bicho mais calmo que tem? Naquela época ofereciam capivara como sacrifício, né? Então, Essa é uma das brigas teológicas, se nós... mas isso não é, eu nem sei se seria uma briga teológica ou se é uma briga de interpretação, de contexto cultural, por quê? Por quê? Porque... Não, mas olha O só... cara não consegue imaginar um que é uma ovelha, você não consegue falar de uma ovelha para eles. Eu conheço pessoas que fazem o desenho, pinta e explica o que é uma ovelha. Eu conheço pessoas que usam um animal. Eu conheço pessoas que fazem a ceia com biju e com um mingau de banana. Eu conheço